Graça e paz, povo de Deus. Vamos continuar a terceira aula de teologia, estudo sobre Deus, né? Louvo a Deus pela vida dos meus alunos, minhas alunas, né? Porque até aqui nos ajudou o Senhor, né? Nós vamos aprender e relembrar da palavra hebraico que está lá em Gênesis, que significa princípio, começo. Logo no princípio, primeiro capítulo, primeiro versículo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico significa Beritz, Bara, Elohim, Eta Shammai, Veritare. Fala comigo. Bereshit, Bara, Elohim, Eta Shammai, Veritares. Significa, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Né? Nós vamos entrar aqui na terceira aula de teologia. Tel é Deus, estudo ou tratado. Nomes de Deus, né? Os 8 nomes de Deus. Deus se revela através da palavra das Escrituras, por vários nomes, pelos quais ele se faz conhecer. Cada nome de Deus revela o aspecto da sua natureza. Elohim, fala comigo. Elohim significa Deus. Elohim significa Deus. No princípio criou Elohim. Gênesis capítulo 1, verso 1. Esse nome aparece na Bíblia aproximadamente por 2.600 vezes. Nesse texto aparece a primeira vez o nome, a sua suprema divindade, revelação Santa Trindade, um conjunto só. O primeiro capítulo de Gênesis encontramos estes nomes 32 vezes, segundo o Rabino. 2.310 vezes ocorre no Antigo Testamento. Este nome, Elohim, é um termo, determinação in, que indica um plural de língua hebraica. E essa forma do plural é possível revelar a Bíblia Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? El Shaddai, El é todo poderoso. El Shaddai, Deus todo poderoso, né? Como diz El Shaddai, os louvores falam Jerê, Deus da minha provisão. Chamar, Deus presente sempre está. Shalom, Deus da paz. Daí, até os louvores ensina a nós falarmos a respeito de Deus, né? Então, nós vemos aqui que El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Este nome, El, é composto de duas palavras hebraicas. El, que significa Deus. Shaddai, que significa Todo-Poderoso, né? O termo aparece aproximadamente 50 vezes no Antigo Testamento, sendo 31 sendo uma em Jó. Deus se apresentou a Abraão dizendo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis, que significa começo, verso 17, verso 1. É composto e foi significativo que o Senhor mudou o nome de Abraão para Abrão. Gênesis 17, verso 5. Este nome divino, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, está relacionado à onipotência de Deus. O seu nome, El Shaddai, surge em seus todos os atos, feitos e esforços de Deus, que não se cansa. Deus não tem poder, porque Ele é o próprio poder. Deus não tem nenhum poder, porque Ele é o próprio poder, né? Deus não tem um poder, Deus é o próprio poder. Deus não é poderoso, porque Ele é o próprio poder, né? Ele é o poder, isso é o Todo-Poderoso, glória a Deus, né? Jeová, o que significa a palavra Jeová? Jeová significa Deus, melhor falando, Senhor. Senhor, Jeová Jeré é o Deus da providência, Jeová, Senhor. Esse nome, citado a primeira vez em Gênesis 2:4, apresentou-se a Moisés assim, dirás os filhos de Israel, o Senhor, Jeová, né? A tradução latina, Havé, o mesmo Jeová, o Senhor, Jeová. Assim, a origem dá a entender, inclui os três tempos do verbo, passado, presente e futuro, né? Portanto, significa que ele que era,
o que há e o que há de vir, né? Então nós vamos meditar na palavra do Senhor, né? A palavra Deus como força e poder. Chamamos o nome daquele lugar Betel, Gênesis 28, 19. El se deriva uma raiz hebraica que significa força. El significa força. Miguel, né? Uriel, tudo com El significa força, né? Refere-se ao Deus que significa o seu poder e a sua força. Exemplo, Elohim, El Shaddai, Todo-Poderoso. Emanuel, Deus conosco, né? Adonai, Senhor. E disse o Senhor Jeová com sabedoria, né? Gênesis 15, verso 8. Adonai vem do vocábulo Adono, que significa Senhor, hebraico igualmente saudação, muito conhecida Shalom Adonai, que significa a paz do Senhor. Shalom Adonai. Fala comigo, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Eloam, El Eloam, Deus Altíssimo, né? Então nós vimos aqui várias formas do nome de Deus, né? Jeová Sabanote, o Senhor dos Exércitos. Nós vamos aqui conhecer alguns nomes e significado do nome de Deus, né? Jeová Jiré, significa Jeová Jiré ou Jeová Jirê, né? Conforme a pronúncia de cada um, né? O Senhor proverá. Se abra sua Bíblia em Gênesis 22, verso 14. O Senhor proverá sabedoria e conhecimento. Jeová Nissi, o Senhor é a minha e a tua bandeira. Êxodo 17, 15. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo 15, 26. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Salmo 23, verso 1. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Juízes 6, 27, 24. Jeová Tsiknu, o Senhor é a nossa justiça, ou é a justiça nossa. Jeremias 6, 24. E Jeová Chamar, o Senhor está ali, está aí, pela sua onipresença. Ezequiel 48, verso 35. Relacionamento com o nome de Deus. Aquele que se assenta, que se estende, o desamparado, ele apresenta como Jeová Jiré, o Senhor que provê a minha e a tua necessidade, a minha e a tua causa. Gênesis 22, 14. Aquele que são oprimidos, invoca Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, né? O bandeira nossa está na palavra do Senhor. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo 15, 26. E o Senhor, nossa bandeira. Êxodo 17, 15. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Salmo 23, verso 1. Jeová Shalom, aquele que tá sem paz, né? Que apresenta uma condenação, necessidade de justificação, apresentação, invocação do Senhor. O Senhor é a nossa paz, né? Então, nós aprendemos aqui que Jeová Tsiknu, o Senhor é a nossa justiça. Jeremias 23, 24. Então, nós vimos aqui o nome de vários significados do nome de Deus, né, para a minha e para a sua vida. A Santa Trindade, né? A Trindade é o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Eu posso dizer que a gema, a clara e a casca são 3 em 1, o ovo. A água, sólido, que é o gelo, líquido, que é a água, gasoso, são 3 em 1. Assim é a Trindade, né? Como um aparelho antigo, 3 em 1, continua sendo aparelho, né? Toca fita, disco e som, são 3 em 1, né? Então, a Santa Trindade, portanto, vai dizer assim, ó, Mateus 28, 19, portanto,
ide a todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A palavra Trindade significa a união de três pessoas distintas, tem uma só divindade, uma só divindade. A origem, o termo Trindade, Santa Trindade, está na Bíblia, não está na Bíblia, mas o termo Trindade não é mencionado na Bíblia. Foi usado a primeira vez pelo Teófilo, bispo de Antioquia. Teófilo viveu o segundo século, na nossa era, pela primeira vez, tira em referência três pessoas que subsiste dividida, né? Na África, reforma o mesmo assunto, a palavra Trindade, porém, já no século II, século III, a Trindade é reconhecida como credo, né? Atanásio, né? Em 296 a 373 depois de Cristo, tornou-se conhecida universalmente Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, glória a Deus, né? A Trindade Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra, né? Criou os céus e a terra. O termo está em foco, Elohim, hebraico no plural, né? As três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Gênesis, capítulo 1, verso 6. Eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3, 22. Desçamos, confundamos ali a língua. Gênesis 11, 7. Esses três textos, foco plural, indica que as três pessoas, Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Aqui a palavra vai confundir a tua mente, a tua psique. O Pai é o Criador, Gênesis 1:1. O Pai é o Filho, também é Criador, Colossenses 1:16. O Espírito Santo é Criador, Jó 26, verso 3. A Trindade no Novo Testamento, né? No batismo de Jesus, né? Em Mateus 3, verso 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo a água, eis que abriu o céu, né? E viu o Espírito Santo descendo de forma de uma pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz lhe dizia dos céus, dizia, este é meu filho amado, a quem me comprazo, né? Então, existem várias formas de entender a Trindade, né? A forma de batismo, né? Portanto, ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Nos dons espirituais, em 1 Coríntios 12, verso 4 ao 6. Ora, há variedade de dons, mas o Espírito é de letra maiúscula, porque é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? O mesmo, há variedade no ministério, mas o Senhor mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus, o que opera em todos nós. Unidade de fé. Há um só Espírito, é o Espírito Santo. Há um só Senhor, Jesus Cristo. Um só Deus, o Pai. Efésios 4, 4 ao 6. A bênção apostólica também fala da Trindade, né? E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E digo assim seja, o amém. 2 Coríntios 13, 13. Conclusão. Porque as três pessoas testificam no céu, o Pai e a palavra do Espírito Santo, as três são um só. 1 João 5, 7. Teoria da Trindade, né? Nós vamos ver aqui. Também houve entre os falsos profetas, como haverá também os falsos doutores que introduzem, querem cobrir com seitas heresias, predições, negações, trazendo para si mesmo repetidamente perdição, e muitos surgiram as suas dissoluções, heresias, blasfemas, quando o caminho da verdade. Existem várias teorias sobre a Trindade. Identifica a teorias falsas. Unicismo. Crê que existe um só Deus que manifesta em três pessoas. Exemplo, o mesmo Deus da criação, Gênesis 1:1. O mesmo Deus que se manifestou para morrer por nós,
também desceu no dia de Pentecostes. Ensina também que a pessoa da Trindade é uma só pessoa. A teoria que é heresia, ou seja, antibíblica. Por isso a Trindade é constituída num só, por uma pessoa, mas por três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Trideísmo. O que é trideísmo? Ensina que há três deuses, é de letra minúscula, deuses, né? Deus, né? Que opera separadamente. Ora, qualquer comum acordo vive separadamente, age separadamente ou sem qualquer harmonia, cuidando do triteísmo. É uma forma disfarçada do politeísmo que crê na existência de vários deuses. Então, de acordo com a Bíblia, pois Deus trabalha com harmonia em todo aspecto, né? Nós vamos ver aqui triteísmo. Vamos ver aqui trinitarismo, é trindade. Trinitarismo, né? Esse termo está relacionado à Trindade. Cremos com toda a base bíblica. Existem três pessoas distintas, uma só divindade. São eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles vivem separadamente, mas são um único Deus. Essa doutrina biblicamente é aceita, né? E são um único Deus, né? As três pessoas são chamadas de Deus. Quer ver? Você que acha que é separado, que uma coisa é outra é outra, a Bíblia é a voz da verdade, né? 1 Coríntios 8, verso 6. E o Pai é chamado de Deus. 1 João 5, 20. O Filho é chamado de Deus. Atos do Apóstolo, conhecido como Atos do Espírito Santo, apelidado, né? Porque o dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3 e 4. E o Espírito Santo é chamado de Deus. Então, nós vemos aqui um formato de um triângulo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Nós vemos aqui a doutrina da Trindade, né? Louva a Deus por isso, né? Como já falei antes, né? A natureza de muitas, né? A água é uma, mas está conhecida como três formas: gelo, água e vapor. A eletricidade de um bonde funciona de forma movimento, luz e calor. O sol se manifesta luz, calor e fogo, né? Quantos são participados da evangelização, né? A expiação da doutrina da Trindade teve como ilustração, né? Conhecido, os raios realmente compõem três raios. Princípio, né? A gente vê aí que até também, como nós falamos aí na live com os amigos, o ovo é casca, gema e clara, mas é um só. O aparelho 3 em 1, antiga, é o som, né? 3 em 1 é o som, o disco e o toca-fita, mas continua sendo um aparelho de som, né? Que Deus possa falar a cada coração, que Deus possa nos dar um entendimento da tua palavra, né? E nós vamos continuar aprendendo a respeito de Deus, né? Que Deus é maravilhoso aprender sobre Deus, né? Louvado seja o nome. Atributos morais da pessoa de Deus, né? Deus é Pai. Ele é onipotente, onisciente, onipresente e eterno. Está lá em João 17, 24. O Filho é também onipotente. Mateus 28, 19. Onipresente, Mateus 28, 20. Onisciente, Apocalipse 2, 20. E o Pai é onipotente, Efésios 1, 19. Onipresente, Hebreus 4, 13. Onisciente, Isaías 48, versos 5 e 7. Onipotente, Mateus 18. O Espírito Santo é onipotente, Zacarias 4, 6.
também é onipresente, Salmos 109, a 7 a 8. Onisciente, 1 Coríntios 2, versos 10 e 11. E eterno, Hebreus 9 e 11. Então nós vemos aqui para desfazer as seitas heresias, que vai falar que Deus é um, Jesus é outro e o Espírito Santo é força ativa. Não, irmão, o Espírito Santo não é força ativa. Quem fala isso é seita e heresia. O Espírito Santo é o próprio Deus. Meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. A Trindade na criação. Há três pessoas na Santa Trindade. O Pai é Criador, Gênesis 1:1. O Filho é Criador, João 1:2 e 3. O Espírito Santo é Criador, Gênesis 1:2. Né? Então nós vemos aqui que a Bíblia desvenda a respeito de Jesus Cristo, a respeito da Trindade, a respeito da Trindade e da salvação. O Pai projetou a salvação, né? Efésios 1:4. O Filho realizou a salvação, Hebreus 9:14. O Espírito Santo convence para a salvação, 1 João 16:8. O Filho falou ao céu. O Filho foi batizado, o Espírito Santo desceu do céu. Mateus 3:16 e 17. A Trindade em harmonia. Tudo, ó. E o Pai reconheceu o Filho, Lucas 9:35. E o Filho reconheceu o Espírito Santo, Apocalipse 2:11. E o Espírito Santo testifica que, aleluia, do Filho, João 15:26, né? Vocês possam dar um joinha, compartilhar esse like, né? Que é o nome de Deus, né? Nós estamos aprendendo o nome de Deus, estamos aprendendo muitas coisas boas para o reino, né? Porque nós temos que estar habilitado, né? Para uma boa obra. Nós estamos aprendendo o nome de Deus em hebraico, o significado da Trindade, e o melhor de Deus está por vir. Dá um like, dá um joinha. Hoje fala o pastor Jorge Henrique, do Instituto Teológico Ágape Cultura Cristã, pastor presidente da Convenção Evangélica Brasileira Ágape. Nós também temos um curso de capelania para você que vem com essa carteira, vai vir com uma credencial, o qual o senhor, a senhora vai poder fazer um trabalho de capelão cristão, ganhando certificado de capelão para estar na sua cidade, onde a senhora estiver passando, para dar um apoio bíblico, psíquico, hospitais e presídio. Nós também somos convenção, certificamos homens e mulheres de Deus, né, trazendo anonimato, documentando e reconhecendo o teu ministério, né? Meu telefone, você já sabe, prefixo 021 986 19 47 20. Curta, dá um link, se inscreva no canal, divulgue, né? Porque Deus tem bênção para você. Nós vamos estar ajudando você, pastor, pastora, que quer fazer o básico de teologia. Entre em contato comigo, com todo amor e carinho. Você que já é afiliado à nossa convenção, você que está querendo estar conosco para aprender mais um pouco de Deus a respeito da tua palavra, entre em contato comigo, tá bom? Shalom, Adonai.